aí galera, tudo bem? Mais uma semana juntinho com você. Tudo bem? Podemos começar? Então vamos lá. Vocês se lembram da pergunta que eu fiz na semana passada? Qual é o meio que a gente tem hoje para conhecer um pouco mais sobre Deus? Se você respondeu a Bíblia, você acertou. A história de hoje que nós vamos contar se encontra no livro de 2 Reis 22, de 1 ao 8. Se você quiser, depois você dá uma olhadinha lá. Essa mesma história está em 2 Crônicas 34, de 1 ao 15. Quiser dar uma olhada, ver o que está falando lá a história que nós vamos comentar hoje, você pode ir lá e conferir. A história de hoje fala sobre a Bíblia perdida. A Bíblia perdida, naquele tempo dos reis, no caso aqui do rei Josias, que é a história que nós vamos ouvir hoje, ela era chamada de livro da lei. E o livro da lei foi escrito por Moisés, são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é contido Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O rei Josias tinha o seu pai chamado Amon, o seu avô chamado Manassés. Esses 2 reis foram reis muito maus, não reinaram bem e eles adoravam outros deuses. Antes da gente entender aqui a história de Josias, nós vamos voltar um pouquinho aqui na história do rei Davi. O rei Davi, vocês já devem ter ouvido sobre ele, ele era um pastor de ovelhas, ele matou um urso-leão e o filisteu Golias. Sendo que essa história a gente vai contar numa outra hora. Davi, ele agradava a Deus e ele era muito obediente a Deus. Ele fazia aquilo que agradava ao Senhor. O rei Acais foi um rei muito mau e ele desagradou muito a Deus no seu reinado. Ele trouxe de outros povos deuses para serem adorados. No livro da lei, se vocês lembrarem direitinho, lá em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, vai falar sobre os 10 mandamentos. Vocês lembram sobre os 10 mandamentos? O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses além de mim. E o segundo diz: não farás para ti imagens de escultura. E foi justamente os 2 primeiros mandamentos que Acais desobedeceu. Acais adorava outros deuses e fazia com que o povo também adorasse outros deuses. Então ele pecou e fez com que o povo também pecasse. O rei Manassés e o rei Amon, eles também fizeram as mesmas coisas que o rei Acais fez. Eles trouxeram também deuses para serem adorados. E o rei Josias, após o rei Amon ter morrido, ele começou a reinar. E ele tinha apenas 8 anos de idade quando começou o seu reinado. A Gedida, que era sua mãe, começou a ensiná-lo, assim como os conselheiros que ele tinha no reino, a como devia agir, o que ele deveria fazer para ser um bom rei. E ele, pequenininho, já ouvia desde aquele período, ele já começava a ouvir em obediência ao que eles estavam falando e aprendendo. Josias foi um bom rei e ele não queria seguir os mesmos passos do rei Amon nem do rei Manassés, que era o seu pai e seu avô. Ele tomou para si como referência o rei Davi. Lembra do rei Davi, que foi um bom rei, foi obediente a Deus? Então, por ter ouvido sua mãe e os conselheiros daquela época em que orientavam ele no seu reinado, porque ainda era criança, ele começou a aprender sobre Deus e querer viver uma vida mais de obediência ao Senhor. Aos 16 anos, ele decidiu que ele ia servir a Deus e fazer o que agradava ao coração de Deus. Aos 26 anos, o rei Josias começou a ver aquele templo em que o rei Acais havia quebrado os utensílios que tinha dentro e tinha trazido outros deuses para serem adorados ali dentro.
ele começou a ver que aquele templo estava muito destruído e precisava de uma reforma. Assim como nós precisamos também cuidar da nossa casa, precisamos muitas vezes reformar alguma coisa porque nós temos zelo com aquilo que Deus nos deu, com o bem que nós temos, nós olhamos para algumas coisas que não estão tão legais e o que a gente faz? A gente começa a pensar numa reforma. Vou ampliar, vou pintar uma parede, vou trocar uma lâmpada, e a gente começa a pensar. Assim também, Josias começou a pensar que ele queria trazer de novo um ambiente bom para que as pessoas pudessem ir até aquele templo e adorassem a Deus. E aí, Josias, que era um rei muito bondoso, um rei que tentava seguir nessa linha de Davi, ele era um rei longânimo, ele não se irava com Acaz, ele tinha bondade, ele tinha paz, ele tinha fidelidade em Deus, isso aqui são os frutos do Espírito, tá? E a gente encontra essas qualidades, esses atributos na vida do rei Josias também. E aí, ele aos 26 anos, ele pensa em fazer uma grande reforma para que melhore aquele ambiente em que Deus era adorado. Porque todo o povo de Israel, aliás, todo o povo de Judá, ia ali para adorar ao Senhor. E ele convoca duas pessoas, né? O primeiro que ele convoca é Ilquias. Ilquias era um grande sacerdote. E esse sacerdote, aí ele diz que quer fazer uma reforma e tal, e ele vai ser o responsável. E Ilquias vai e chama Safã, que era mais ou menos o mestre de obras da nossa época. E ele vai cuidar daquela grande obra. Sendo que depois que Ilquias deu toda a orientação do que ele deveria, do que Safã deveria fazer, Safã se encontra novamente com Ilquias e descobre e fala para ele que encontrou um livro, que era o livro da lei. Agora, por que ele encontrou o livro da lei? Vocês lembram que eu falei que o rei Josias, a mãe Jedida, não tinha esse livro, que ela ouvia as coisas que aconteceram no seu antepassado, ela ouviu outras pessoas falarem, por quê? O livro da lei estava perdido. Por que esse livro da lei estava perdido? Na realidade, ele estava escondido e se tornou perdido. O rei Acaz, que era um rei muito mau, ele tinha quebrado os utensílios da casa do templo, ele queria também destruir o livro. E aí, para que ele não fizesse isso, algumas pessoas esconderam esse livro dentro do próprio templo. E aí ficou lá, paradinho, escondido. E quando Safã encontra, Ilquias leva para o rei Josias esse livro. Só que aí a gente não vai continuar essa história agora não. O livro da lei foi encontrado. Então agora o rei Josias iria ter uma referência de como ele deveria caminhar. Então, na semana que vem nós vamos saber o que estava escrito, quem levou, né, esse livro até o rei Josias, e vamos descobrir o que estava lá dizendo, qual foi a reação do rei Josias, e aí a gente só vai dar uma parada agora e continuar na semana que vem. Vocês vão ficar curiosos, mas a gente continua depois. A tarefa dessa semana tem a ver com uma história que eu vou contar aqui rapidinho. Bom, conta-se a história de uma mulher que perdeu seus óculos. E essa mulher ficou muito tempo procurando seus óculos. Nossa, onde que eu deixei meus óculos? Eu quero meu óculos, eu não consigo encontrar meu óculos. E esqueceu do óculos. Passado um tempo, um pastor esteve em sua casa e pediu a ela que pegasse a Bíblia dela para que ela pudesse acompanhar a leitura que ele iria fazer. E qual foi a surpresa dessa mulher? O óculos estava guardado dentro da sua Bíblia. Isso indicava o quê? Que há muito tempo ela não pegava aquela Bíblia para ler. Às vezes, nós também esquecemos da Bíblia que nós temos na nossa casa. A gente não vai ao encontro da nossa Bíblia para ouvirmos aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. E aí a gente esquece de ter um relacionamento com Deus através da palavra dele.
Porque a palavra de Deus é Ele nos falando. Quando nós queremos falar com Deus, nós falamos através da oração. Assim também nós perdemos a nossa Bíblia dentro da nossa casa. Às vezes ela pode estar esquecida numa estante, numa gaveta, num armário bem no alto, que a gente não tem acesso. E a gente vai deixando de aprender aquilo que Deus quer nos ensinar. A tarefa então dessa semana é descobrir em sua casa aonde está a Bíblia e postar ela com você numa foto para a gente ver você com a sua Bíblia, tá bom? Se você não tem uma Bíblia só sua, tem só uma Bíblia que é da sua família, você vai pegar essa Bíblia e vai colocar lá. Essa Bíblia é a Bíblia da minha família. Ou essa é a minha Bíblia, se for sua, e aí a gente vai dando um ok, tá bom? Essa é a tarefa. E a gente fica para saber na próxima semana o que estava escrito, o que eles encontraram, qual foi a leitura que eles fizeram daquele livro, daquela parte, né, que eles encontraram, e a gente vai ficar sabendo. Então vamos guardar aí a curiosidade para a gente descobrir na semana que vem o que estava escrito. Um beijão, fiquem com Deus.